Vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Palavra de Deus ao nosso coração. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Amém. Aqui nós iremos ver hoje a resposta de Deus a Abacuque, trazendo à nossa memória que Abacuque ele estava clamando ao Senhor. Abacuque ele já vinha se derramando aos pés do Senhor. Abacuque ele já vinha buscando a Deus através da oração, se prostrando, se ajoelhando aos pés do Senhor, buscando as respostas do Senhor diante de tudo que estava acontecendo naquela época. E hoje nós iremos ver aqui então o que Deus responde para Abacuque. Nós já vimos que essa resposta de Deus, ela demorou. Abacuque vinha clamando já há um certo bom tempo. Já tinha tempo que ele vinha clamando e Deus não falava nada, Deus não respondia nada. Deus estava em silêncio, mas não parado, não paralisado, não em um estado de inércia. O santo propósito do Senhor estava se cumprindo, a santa vontade do Senhor, o santo querer dele. E Deus então responde para Abacuque, não no tempo de Abacuque, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Então chegou a resposta, demorou, mas chegou, mas ela chegou no tempo certo, é o tempo de Deus. Então hoje o que nós iremos meditar é a respeito da resposta de Deus a Abacuque. O que Deus fala com Abacuque? E nós podemos ver isso aqui a partir do verso 5, quando o Senhor fala para Abacuque assim: vede entre as nações. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesta resposta de Deus para Abacuque, a primeira coisa que Deus manda Abacuque fazer é olhar para as nações. Talvez Abacuque estivesse esperando uma resposta de avivamento. Talvez Abacuque orando a Deus, pedindo a Deus, suplicando, clamando, intercedendo ali pelo seu povo, pela nação, para que Deus trouxesse a sua resposta, para que Deus então fizesse o que tinha que ser feito diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Talvez ele esperava uma resposta de avivamento, porque o povo estava se entregando ao pecado. O povo estava entregue ao pecado, o povo estava mergulhado no pecado. O povo de Deus, a nação santa de Deus, o povo estava assim. E talvez Abacuque esperava isso. Senhor, traga um avivamento para nós. Talvez essa era a resposta que ele esperava de Deus. Ou talvez Abacuque esperava uma resposta de uma reforma. Deus, reforma o teu povo, traga uma grande reforma sobre nós, uma vez que nós estamos em pecado, o povo se entregou ao pecado, Senhor, o teu povo escolhido pelo Senhor, a nação escolhida pelo Senhor, separada pelo Senhor, para ser um povo santo do Senhor. O povo se afastou do Senhor, o povo virou as costas para o Senhor. Então, Senhor, traga sobre nós uma reforma o teu povo. Traga um avivamento sobre o teu povo, Senhor. Aviva o teu povo, reforma o teu povo, Senhor. Exatamente como aconteceu na época do rei Josias, que foi um rei bom aos olhos do Senhor. E Josias fez uma grande reforma.
Josias trouxe o povo de volta para Deus. O povo estava no pecado. Josias, como rei da nação, do povo de Deus, ele vai lá e traz o povo de volta para Deus, para a palavra de Deus, para a vontade do Senhor. Só que aqui, na época de Abacuque, já não era mais tempo de reforma. Na época de Abacuque, já não era mais tempo de avivamento. O tempo da reforma já tinha se passado. O tempo do avivamento já tinha se passado. Agora não era mais tempo para isso. Deus já tinha dado tempo. Agora era o momento da sentença do Senhor. Agora era o momento do castigo de Deus, do juízo de Deus, a condenação de Deus sobre o seu próprio povo. Deus enviando uma nação má, perversa, cruel, um povo totalmente perverso. Deus então está dizendo para Abacuque, olha para as nações que eu estou levantando para mim. Mas olha para as nações. Então, quando Deus fala para Abacuque, para ele olhar para as nações, Deus está mandando Abacuque ampliar a sua visão. Abacuque, você não pode ficar com os seus olhos somente na nação de Israel. A nação de Israel, o povo de Israel, os hebreus, os judeus, o rei do sul, na verdade, que sobrou naquela época foi o rei do sul. O rei do sul, Judá, é o meu povo. É o meu povo. Mas você precisa olhar para as outras nações também, porque eu não governo só sobre Judá. Eu não governo somente sobre o meu povo. Eu não reino somente sobre o meu povo. Eu reino sobre todas as nações. O meu reino, o meu domínio, o meu governo é sobre todos os povos, é sobre todas as nações. Não é somente sobre o rei de Israel, sobre o rei dos judeus, é sobre todos os reis de todos os povos, de todas as nações, todos os reis, os governadores, os presidentes, as autoridades do mundo inteiro, todos estão na palma das mãos do Senhor. Ele reina sobre todos. Então, meus irmãos, o Senhor, Deus, Ele tem todas as nações na palma de suas mãos. Ele não controlava somente Judá. Ele não governava somente Judá. O governo deles é sobre todos os povos, é sobre todas as nações. Então, todos os povos estão na palma das mãos do Senhor. Todas as nações estão na palma da mão do Senhor. Todos os reis, os presidentes, os governadores, as autoridades do mundo, todos, sem exceção, a maior autoridade do mundo, todos estão na palma da mão do Senhor. Então, é o Senhor quem levanta reis, é o Senhor Jesus Cristo quem levanta reis, e é o Senhor Jesus Cristo também quem abate reis. Ele levanta e ele abate, ele coloca e ele tira, ele levanta e ele joga ao chão também, ele exalta e ele humilha também. Todas as nações também que já foram levantadas ao longo dos séculos, ao longo dos anos, como superpotências mundiais, todos os impérios que já surgiram no mundo, todos foram levantados por Deus, pelo Senhor Jesus. Todos, sem exceção. Todos os impérios do mundo foram levantados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para cumprimento dele. Todos eles foram levantados pelo Senhor Jesus e todos também foram abatidos pelo Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, para o cumprimento do propósito dele, para o cumprimento da vontade dele, para o cumprimento do querer dele, que é tudo santo,
Ele levantou esses impérios no momento certo, no tempo dele, mas também quando chegou o momento certo, determinado, estabelecido pelo Senhor, depois de já ter cumprido com o propósito do Senhor, depois de já ter cumprido com a vontade e querer do Senhor, ele também abateu todos esses reinos. Todos foram abatidos, não existe mais. Os impérios do passado, todos eles não existem mais. O Egito, né, era um grande império, a Síria, a Babilônia, Roma, o Império Grego, todos foram abatidos, não existem mais. Mas quem levantou esses impérios? O próprio Senhor Jesus, cumprindo com a vontade dele. Ele é soberano, ele reina sobre todos os povos, ele reina sobre todas as nações. Todos esses impérios cumpriram com o propósito santo do Senhor, com a vontade santa do Senhor, como está acontecendo aqui com a Babilônia, que foi levantada pelo Senhor Jesus para cumprir com o propósito santo do Senhor Jesus. Mas onde está a Babilônia hoje? Ela cumpriu com a vontade do Senhor Jesus, mas hoje ela não existe mais. Aquele grande império do passado já não existe mais. O Senhor Jesus abateu, o Senhor Jesus levantou e destruiu. Vontade cumprida, estabelecida do Senhor. O Senhor usou a Babilônia como um servo nas mãos do Senhor. Então, é isso que o Senhor Jesus faz, é isso que o Senhor Jesus tem feito ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Ele é o Senhor do mundo, do universo, Ele é o Senhor das nações, dos povos, Ele domina e reina sobre todos, sobre tudo. Ele é soberano, Ele está acima de todos e acima de tudo, cumprindo com o santo propósito, com a santa vontade dele. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor da história. Toda a história do mundo está na palma da mão do Senhor Jesus, e toda a história está cumprindo com o propósito soberano do Senhor Jesus. Ainda que nós não entendamos, ainda que não compreendamos, mas são os santos propósitos, os santos desígnios do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem o controle de tudo, meus irmãos. Nada fugiu do controle dele. Essa guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas, a faixa de Gaza, isso aí está no propósito do Senhor. Nós não entendemos, nós não compreendemos, como também o povo de Deus daquela época, quando o Senhor entregou essa mensagem para Abacuque, e Abacuque, o profeta do Senhor, chegou e falou: Deus vai enviar a Babilônia, Deus vai enviar os caldeus, nação amarga, povo mau, perverso, impetuoso. Deus vai enviar aquele povo contra nós. Muitos não entenderam, não compreenderam. Então nós não entendemos muitas vezes, nós não compreendemos o que Deus está fazendo, qual é a vontade dele, o querer dele, o propósito dele. Mas ainda que não entendamos, que não compreendamos, Deus está cumprindo o seu querer, a sua vontade. O Senhor Jesus está fazendo tudo isso. Então o que está acontecendo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza está no propósito do Senhor Jesus, está no santo propósito do Senhor Jesus, no santo querer do Senhor Jesus, na santa vontade do Senhor Jesus. Tudo está se cumprindo de acordo com a vontade dele e para a glória dele. Ele tem o controle de tudo aquilo, meus irmãos. Ele não foi pego de surpresa. Nada fugiu da palma das mãos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus manda Abacuque olhar para as nações, amplia a sua visão. Não fique com seus olhos só presos aqui na nação, no povo, no reino do Senhor Judá, não, do meu povo, não. Olhe para as nações, olhe para todos os povos, amplie a sua visão. O povo de Deus tem que ter essa visão, a visão ampliada. Nós não podemos ficar com os nossos olhos só aqui,
na igreja redenção. Como se a igreja redenção fosse, só a igreja redenção fosse o reino de Deus, como se o reino de Deus se limitasse a nós, a esta igreja, a este povo aqui, a estas quatro paredes, a este bairro, a esta cidade, ao norte de Minas, a este estado, ao Brasil. Não, devemos ampliar a nossa visão. O Senhor Jesus reina sobre as nações. Ele está fazendo a obra dele no meio de todos os povos. Nós precisamos enxergar o que o Senhor Jesus está fazendo em toda a terra. Os acontecimentos, os fatos, tudo que acontece, meus irmãos, entre os povos, entre as nações, as guerras, os conflitos, os terremotos, as coisas que acontecem no meio da criação, um tsunami, um terremoto, coisas assim desse tipo, enchentes, o que o Senhor Jesus está fazendo? Essas coisas não estão acontecendo por acaso, não. O Senhor Jesus está governando, fazendo tudo, realizando tudo, cumprindo com o santo propósito, com a santa vontade dele. Então o povo de Deus precisa ter esta visão ampliada e olhar para os povos, olhar para as nações, enxergar lá na frente, lá longe, olhar para o mundo inteiro e enxergar no mundo inteiro, através dos fatos, dos acontecimentos, a mão do Senhor Jesus, o braço do Senhor Jesus, o que Ele está fazendo em toda a terra. Tem gente que quando acontece um desastre não, vou usar essa palavra não. Quando acontece alguma coisa na criação, um tsunami, um terremoto, tem gente que fala assim, a natureza está revoltada. Tem gente que fala assim, a mãe natureza está revoltada. Como se a natureza tivesse vontade própria. Como se, natureza não, criação. Eu gosto de usar a palavra criação. Porque a criação de Deus, é a criação do Senhor Jesus. É aquilo que Ele determinou lá no princípio, quando não havia nada, Ele disse, haja e houve, conforme a palavra dele. Todas as coisas foram criadas. Então, o Senhor Jesus, Ele tem toda a criação na palma de sua mão. A criação, ela não tem vontade própria. Ela não faz o que ela quer. Ela obedece à vontade do Senhor Jesus. A criação obedece às ordens do Senhor Jesus. O Senhor Jesus manda, ordena, e a criação, como serva, como instrumento na palma das mãos do Senhor Jesus, apenas obedece e ela cumpre com os santos propósitos do Senhor Jesus para a glória dele. Então não tem nada disso de mãe natureza nervosa. Primeiro que a natureza não é mãe coisa nenhuma. Ela é serva do Senhor Jesus, ela é a criação do Senhor Jesus, ela obedece ao Senhor Jesus, ela faz o que o Senhor Jesus quer. E não é a natureza, não é a criação que está nervosa, que está irada, não. Quem está irado é o Senhor Jesus, quem está irado é Deus. Então muitas vezes o que o Senhor Jesus está fazendo é manifestando a sua ira através da criação. Quando acontece, por exemplo, um terremoto, um tsunami, é a manifestação da ira do Deus Santo, que não suporta o pecado. E Deus tem olhado para o mundo, para o pecado, para o mundo, Deus tem olhado para o mundo, para os povos, para as nações, e Ele tem visto que o povo tem se rebelado cada vez mais contra Ele. As nações têm se rebelado contra o Senhor Jesus, virado as costas para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus derrama a ira dele sobre os povos, sobre as nações, através da sua criação. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. É o agir do Senhor Jesus. Muitas vezes é a manifestação da ira dele, do furor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus punindo, castigando os povos, as nações, derramando a sua ira sobre as nações através da criação. E a criação apenas obedecendo, cumprindo com a vontade do Senhor Jesus. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o Senhor Jesus ele fala assim: olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Então, aquela notícia, aquilo que Deus falou para Abacuque, que Abacuque deveria falar para o povo de Deus daquela época,
iria fazer com que o povo viesse a desmaiar. Ele está dizendo assim: olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Desvanecer aqui tem o sentido de desmaiar. Sabe quando você ouve uma notícia muito difícil de ser recebida, e você fica com as pernas trêmulas, você fica todo trêmulo, e você parece que você vai desmaiar, e tem gente que desmaia mesmo. É isso que ele está dizendo aqui, porque aquela notícia era a notícia da invasão da Babilônia. Os caldeus, eles virão, a Babilônia virá contra nós. Então o povo receberia aquela notícia, e seria uma notícia tão difícil de ser recebida, notícia de sentença, de julgamento, de juízo, Deus punindo, castigando o seu povo por causa do pecado, de forma que o povo iria desmaiar ao receber aquela notícia. Imagina o povo de Deus naquela época recebendo essa notícia. Eles sabiam como que era a Babilônia. Eles sabiam que a Babilônia era muito má, muito perversa. Que os caldeus é uma referência aos babilônios. Os caldeus eram perversos, malignos. Eles não tinham pena de ninguém, não tinham dó de ninguém. Agora imagina eles sendo entregues nas mãos dos caldeus, nas mãos da Babilônia. E a Babilônia vem com crueldade contra jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, não tendo pena de ninguém, não tendo dó de ninguém. Então o povo ficou ali como que desmaiados. E muitos devem ter desmaiado mesmo. Isso que Deus está falando. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Uma notícia que fez o povo desmaiar, de tão difícil que foi aquela notícia. Difícil de ser recebida. Terceira coisa que eu quero destacar nesse texto aqui é quando Deus fala assim: porque realizo em vossos dias. Então nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele entrega profecias para o seu povo, Ele entrega profecias para nós. As profecias que estão aqui na palavra de Deus, muitas delas acontecem imediatamente, elas têm curto prazo, elas acontecem em um curto prazo. Profecias acontecem assim. Por outro lado, nós temos profecias que acontecem em um prazo longo, há muitos séculos à frente, há muito tempo à frente, só muito tempo depois. Então Deus, Ele faz assim, Ele entrega profecias para o seu povo, Ele nos deu profecias que estão registradas aqui na palavra de Deus. Muitas acontecem imediatamente, em um curto prazo, mas também muitas acontecem lá na frente, em um prazo mais longo. Elas vão demorar para serem cumpridas. E acontece também, meus irmãos, a terceira coisa que acontece aqui é que Deus também Ele entrega profecias para serem cumpridas logo, imediatamente e lá na frente ao mesmo tempo, numa profecia só. Então nós temos profecias, uma profecia, vamos colocar assim, nós temos uma profecia entrega pelo Senhor Deus para cumprir lá na frente, séculos depois, muito tempo depois. Deus revela ao seu povo o que vai acontecer muitos séculos lá na frente. E talvez não, muitos daqueles que ouvem a profecia nem chegam a viver aquela profecia. Muitos que ouvem aquela profecia, entregue pelo profeta, o homem, o servo de Deus, nem chegam a viver os dias daquelas profecias. Como, por exemplo, as profecias a respeito do Cristo, do Messias. Os profetas, ao longo dos séculos, eles falaram, profetizaram a respeito do Salvador, do Filho de Deus, que viria.
E os anos foram passando, os séculos passando, mas desde o princípio Deus já vem profetizando: um dia eu enviarei o meu Filho, o Cristo, o Messias, o Salvador de vocês, aquele que virá para perdoar os pecados de vocês. Mas o povo de Deus foi morrendo ao longo dos séculos, e eles não viram o cumprimento dessas profecias. Por quê? Porque eram profecias para serem cumpridas lá na frente, muitos séculos depois. Aí, na época dos apóstolos, eles tiveram a honra, o privilégio de ver o cumprimento daquelas profecias. Mas nem os profetas, aqueles que profetizaram, viram. Eles desejaram, quiseram ver, ansiaram por ver aqueles dias, mas não viram. Morreram na fé, esperando o Cristo Messias. Então, profecias para tempos distantes. Mas há uma profecia também. Deus entrega, por exemplo, uma profecia para ser cumprida imediatamente. E é isso que está acontecendo aqui. Deus está falando com Abacuque: porque realizo em vossos dias. Não é para tempos distantes, não é lá na frente, não é para daqui a séculos lá na frente, mas é agora, é imediatamente. Realizo em vossos dias. Agora, o terceiro caso aqui, a terceira profecia, digamos assim, que ela tem cumprimento tanto imediatamente como lá na frente também, séculos depois. Ela se cumpre imediatamente naqueles dias em que ela foi profetizada, ao mesmo tempo que ela tem um cumprimento lá na frente, séculos depois. Eu vou mostrar isso aqui para os irmãos. Porque quando Deus fala assim: porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Esta obra tal que vós não crereis quando vos for contada, ela teve cumprimento nos dias de Abacuque, porque a Babilônia veio. Eis que realiza em vossos dias, se cumpriu nos dias deles. A Babilônia veio, não foi para uma geração futura, foi naquela geração. A Babilônia veio e destruiu Jerusalém, destruiu o povo de Deus, levou muitos cativos para a Babilônia. Mas essa profecia também teve cumprimento lá na frente, séculos depois. A mesma profecia, não são duas profecias, é a mesma. Sabe quando que essa profecia se cumpriu? Quando Deus fala assim: obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Essa profecia se cumpriu também na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejam, meus irmãos, eis que realiza em nossos dias, cumpriu-se lá, porque quando Abacuque entregou aquela mensagem da invasão da Babilônia, muitos não acreditaram. Então, esta é a obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque chegando ali, nos dias de Abacuque, naquele século, naquele tempo, e Abacuque então anunciando aquela mensagem, e muitos não creram. A Babilônia, contra nós, Deus não vai fazer isso não. Talvez até muitos chamaram Abacuque de falso profeta. Abacuque, você é um falso profeta. Você está dizendo que aquele povo mau, perverso, virá contra nós não acreditamos nisso. Deus não vai fazer isso não. Deixa de mentira, deixa de ficar com falsas profecias, seu falso profeta. Agora, se Abacuque falasse coisas boas, todo mundo ia acreditar. Mas como ele falou que Deus estava trazendo julgamento, muitos não creem. Agora, esta profecia se cumpre também, a mesma profecia se cumpre séculos depois, lá na frente, nos tempos do Senhor Jesus Cristo, porque quando Cristo veio ao mundo, é também a obra tal e a obra maior de Deus, completa de Deus, que muitos tiveram a honra, o privilégio de ver, de estar ali diante do Senhor Jesus, e foi pregado para eles. O Senhor Jesus anunciou o Evangelho do Reino de Deus, da salvação, da conversão, do arrependimento de pecados, da vida eterna, e eles não creram. Muitos não creram. Muitos desprezaram o Senhor Jesus. Muitos viraram as costas para Deus. O próprio Deus anunciando
O próprio Deus ali manifestado diante deles, encarnado diante deles. O Senhor Jesus proclamando a sua glória, manifestando a sua glória, as suas maravilhas, os sinais, os prodígios, curando, salvando, perdoando, ressuscitando mortos, expulsando demônios, curando aleijados, paralíticos, enfermos de todas as sortes de enfermidades sendo curados. E eles não creram, muitos não creram. Não, esse aí não é o nosso Cristo. Os profetas profetizaram, os profetas falaram que um dia Deus vai enviar o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Mas esse aí não. Esse carpinteiro, esse filho do carpinteiro, José, nós conhecemos seu pai, a sua mãe, não vivem os seus irmãos e as suas irmãs entre nós, e agora ele está dizendo que é o Cristo, o nosso Messias. Não, o nosso Cristo, ele vai pegar a espada e ele vai nos libertar do jugo do Império Romano. Não é como esse aí, não, esse pobre coitado, miserável, que não tem nada, que não tem nem onde reclinar a cabeça. Não é esse o nosso Cristo. Mesmo vendo os sinais, os prodígios, as maravilhas, a grandeza de Deus, a luz brilhando ali no meio deles, a glória de Deus manifestada no meio deles, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é o Filho do Deus vivo. Mas eles não creram. Depois que foi pregado também o Evangelho, depois que o Senhor Jesus voltou para o Pai, os apóstolos continuaram pregando essa obra tal, mas muitos não creram. Então, esta é a obra tal que vós não crereis quando vos for apontada. Se cumpriu lá nos dias de Abacuque, a invasão da Babilônia, muitos não creram, cumpriu-se também na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque esta obra tal, realizada pelo Pai, muitos não creram, muitos não acreditaram. E até hoje, muitos é pouco para a gente dizer, a maioria, milhares, bilhões e bilhões de pessoas que não creem, a maioria, caminho é curto, caminho é estreito, são poucos os que creem, a maior parte rejeita, não crê nessa grande obra de Deus. A última coisa, meus irmãos, nesta noite está no verso 6, quando a palavra de Deus nos fala assim: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eu quero destacar aqui apenas o princípio desse verso. Quando nos diz aqui a palavra de Deus, pois eis que suscita os caldeus. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que foi Deus que levantou a Babilônia. Foi Deus que enviou a Babilônia contra o seu povo. Não foi o diabo, não. Não foi o diabo. Não foram os demônios. Não foram os demônios, os espíritos malignos que enviaram a Babilônia, que levantaram a Babilônia contra o povo de Deus. Não. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor. O Senhor Jesus Cristo fez isso. Ele que levantou a Babilônia, Ele que suscitou a Babilônia. Então, por que, meus irmãos, que nós precisamos destacar isso aqui? Porque de fato foi Deus. E muitas vezes as pessoas têm a mania, o costume de dizer que tudo que acontece no mundo é o diabo. Toda situação adversa que acontece é o diabo, é o demônio. Não! Quem está fazendo isso aqui é Deus. É o próprio Deus. Não foi o maligno coisa nenhuma. Não foram os espíritos malignos coisa nenhuma. Não foi o mundo. Não foi o mundo, não. Não foram os reis do mundo que levantaram a Babilônia. Não foram as autoridades do mundo naquela época. Não foram os
ficar bem claro no nosso coração, meus irmãos. A gente tem que deixar de ficar atribuindo todas as coisas que acontecem no mundo ao diabo, como se o diabo fosse o dono do universo. Deus está fazendo muitas coisas no universo, como nós falamos aqui no princípio dessa mensagem. Coisas que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos. Mas Deus também não precisa explicar nada para nós. Se Ele quiser explicar, Ele explica. Se Ele quiser que entendamos, Ele vai fazer isso. Mas Ele não tem necessidade de explicar nada para nós. Deus não é nosso servo para ficar explicando, dando satisfação para nós. Ele não precisa também de conselheiros. Ele precisa de alguém para chegar diante dele e falar: Deus, por que o Senhor está levantando a Babilônia contra o teu povo, Senhor? O Senhor não pode fazer isso. Deus não precisa de conselheiros. Deus, essas coisas que estão acontecendo no mundo aí, o Senhor podia fazer diferente, Senhor. O Senhor podia fazer isso, o Senhor podia fazer aquilo, Senhor. Como se Deus precisasse de ajuda, como se Deus fosse incapaz, como se Deus não soubesse de nada, como se Deus não estivesse vendo nada. Será que o Senhor é assim, meus irmãos? Não, o Senhor não é assim. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do nosso Deus estão sobre todo o universo, nos céus, na terra, no mar, no mundo, em todo o universo. Ao mesmo tempo, Ele está contemplando todos os povos, todas as nações, todas as coisas. E tudo que está acontecendo no mundo está no propósito do Senhor Jesus. Então vamos parar de ficar atribuindo tudo ao inimigo. As coisas estão acontecendo no mundo, nós temos que parar e pensar: Deus, qual é o propósito do Senhor em tudo que está acontecendo? Deus, qual é a vontade do Senhor em todas essas coisas que estão acontecendo? Qual é a vontade do Senhor naquela guerra lá de Israel com Hamas, faixa de Gaza? Qual o propósito do Senhor em tudo aquilo que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo, Senhor? É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Entender que Deus está no controle de tudo. E tudo está caminhando ali, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Filho de Deus. Os propósitos santos do Senhor vão se cumprir, queira o homem sim ou não, queira o homem ou não. Não interessa, queira as nações ou não, o propósito do Senhor Jesus vai se cumprir. A vontade de Deus vai se cumprir em toda a terra, no mundo inteiro. Então cabe a nós entender isso e dizer ao Senhor: Senhor, que seja feita a tua vontade. Não somente que a tua graça seja sobre nós, que as misericórdias do Senhor sejam sobre nós, que a graça do Senhor seja sobre este povo que está passando por isso, que está passando por aquilo. Eu sei que os propósitos santos do Senhor vão se cumprir, o teu querer, a tua vontade, tudo vai se cumprir, nada vai ficar sem cumprir, mas mesmo, Senhor, na manifestação da tua ira, na manifestação da indignação do furor do Senhor, conceda também graça, conceda também misericórdia àqueles que estão sofrendo, a este povo, a essas pessoas que estão passando por isso, Senhor. Por favor, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Tenha misericórdia de nós, que a tua graça seja sobre nós. Nos ajude, Senhor, por favor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que venhamos sempre entender tudo isso e glorificar o Senhor Jesus em tudo. Que Deus nos abençoe.